Na primeira disputa eleitoral, ele superou 9 candidatos do seu estado numa vitória com quase 40% dos votos e logo para o cargo de senador. Estamos falando de Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, que é o nosso entrevistado nesta edição do Senado Notícias Especial. Obrigado, senador, pela sua presença aqui no nosso programa. Maturana, muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade, o Senado Notícias, e agradecer essa equipe maravilhosa que está nos assistindo para que o Brasil possa nos conhecer um pouco melhor. Muito obrigado. Senador, o senhor teve uma votação expressiva no seu estado, logo na sua primeira disputa eleitoral. Como pretende representar o estado de Santa Catarina aqui no Senado? Quais são as prioridades pensando no povo catarinense? Maturana, sem dúvida nenhuma, durante a campanha eleitoral, eu rodei praticamente 50 mil quilômetros. Meu estado, apesar de ser apenas 1% do território nacional, é um estado realmente muito grande, Tem serra, tem planalto, tem litoral, tem extremo oeste, fazemos ali fronteira com outros países. Então, eu rodei em todo o estado de Santa Catarina. E, lógico, uma região pede uma delegacia de polícia, outra região pede melhorias no hospital, outra região, enfim, os prefeitos e a população pedem diversas coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, é um clamor do povo catarinense, dos 4 cantos do nosso estado, é a questão da infraestrutura. E quando, Maturana, nós falamos de infraestrutura, nós falamos essencialmente da rodoviária, mas também portos, aeroportos, ferrovias. Então, esses modais precisam realmente ter uma visão do governo federal, do Senado Federal e da bancada catarinense para que nós evoluamos dentro do estado de Santa Catarina. O senhor visitou, uma semana depois da posse, se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro justamente da infraestrutura. Já foi pensando nisso no mandato? Como evoluiu isso? Maturana, na verdade, eu e o Tarcísio temos uma relação de amizade dentro e fora do campo, dentro e fora das 4 linhas, porque ele, enquanto foi ministro da infraestrutura, eu fui o secretário nacional de pesca com status de ministro. E nós tínhamos ali, durante a semana, muitos trabalhos, muitas pautas, inclusive conjuntas entre o Ministério da Agricultura, da Pesca, junto com o Ministério da Infraestrutura, mas nos fins de semana nos reuníamos aqui em Brasília para fazer uma carne, para fazer um peixe. Então isso acabou me aproximando bastante do ministro Tarcísio e eu aprendi com meus pais. Nós precisamos aprender com as pessoas que têm experiência em suas áreas. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, independente de questões políticos, partidárias, o Tarcísio Gomes de Freitas ele é uma sumidade, é um homem que serviu o Exército Brasileiro, esteve lá em conflitos quando o Brasil se envolveu em guerras e ajudando a pacificar, tem medalhas da ONU e, acima de tudo, durante a gestão dele aqui em Brasília, ele entregou obras de 50, 60 anos parados, fez concessões de portos, aeroportos, ferrovias, o contratado para os próximos 10 anos são valores assim astronômicos que com certeza melhorarão muito a vida e a infraestrutura de cada um de nós brasileiros. E como, dada essa proximidade, dado o respeito e essa amizade que eu considero que tenho com o Tarcísio, eu estive lá porque eu quero focar muito, e isso é uma promessa minha de campanha para os catarinenses, eu quero focar muito na questão da infraestrutura. E se você me permitir alongar um pouco mais, o estado de Santa Catarina hoje, a questão da infraestrutura, das BRs que têm mão única, dos aeroportos que muitas vezes têm pouca estrutura e acabam não recebendo turistas a contento, muitas vidas são perdidas, o nosso frete acaba sendo mais alto, os grãos que abastecem, por exemplo, o oeste catarinense, eles são muito mais caros lá do que no centro-oeste, justamente pelo modal logístico, pela falta de logística no nosso estado. E outra coisa, imagina que você vai visitar Santa Catarina, você se alegraria em ficar numa BR-101 3, 4, 5 horas esperando para você chegar no seu destino? Então,
Quando nós falamos de infraestrutura, quando nós falamos em melhoria de infraestrutura, nós melhoramos, acima de tudo, a qualidade do catarinense, que mora ali em Florianópolis, que é uma área muito populosa. Nós melhoramos a vida do agronegócio, porque reduz-se o frete. Nós melhoramos os custos dos catarinenses pela mobilidade urbana, enfim, e o turismo, que eu creio que seja a vedete do nosso estado, o grande potencial de um estado que tem neve, um estado que tem litoral, um estado que tem parque temático, um estado que tem pescaria, um estado que tem paisagens paradisíacas maravilhosas, que tem festas nacionais como a Oktoberfest, como a Fenarreco, como a festa da cebola, como a festa da uva. Então, nós temos muitas coisas para oferecer ao povo brasileiro e tudo isso inicia na infraestrutura. Sim. O senhor citou a questão da melhoria das estradas, duplicação. Muito se fala quando se pensa em logística para escoar a produção, não só de Santa Catarina, mas em qualquer estado do Brasil, na questão das ferrovias também, que acabou com o tempo sendo deixado de lado, sendo um pouco sucateado. O senhor vê isso também, de tentar resgatar e recuperar esse transporte de produtos da produção por trem? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, o trabalho do Tarcísio, ele ressuscitou, né, a malha viária brasileira, contratando, terceirizando, né, concedendo a iniciativa privada a isso. E no Oeste Catarinense nós precisamos criar uma linha direta do Centro-Oeste para o Oeste Catarinense, justamente para que os grãos que abastecem ali um dos maiores polos produtores de proteínas, especialmente suínos e aves, seja abastecido. E quando nós melhoramos a infraestrutura, Maturano, o que acontece? Se o grão chega do Centro-Oeste para o Oeste Catarinense mais barato, naturalmente as indústrias terão um custo menor de produção. E quando se produz a custos melhores, quem ganha é a população brasileira. E não estou falando só de catarinense. Quando se reduz custos de frete, quando se reduz despesas com os grãos, que é o principal insumo, né, para a produção de proteínas animais, quem vai ganhar é a população brasileira. Afinal de contas, o estado de Santa Catarina exporta suínos, aves e grãos, o agro, para praticamente 200 países. Então, nós temos uma grande responsabilidade e precisamos do governo federal e precisamos da bancada catarinense para reforçar realmente a infraestrutura do estado de Santa Catarina. Uma das comissões mais importantes do Senado é justamente a Comissão de Infraestrutura. O senhor tem interesse em participar ativamente, promover esses debates, essa discussão, apresentar projetos? Sim, dentro do PL e os blocos que compõem o nosso grupo pediram, né, para que cada um indicasse quais as comissões que gostaria de participar. E o meu nome estava lá na Comissão de Infraestrutura, justamente para ter um protagonismo nessa área tão importante para o nosso estado. E outra coisa, o turismo, ele é maravilhoso, porque o turismo promove alegria, o turismo promove a cultura, o turismo atrai famílias, não só do Brasil, como do exterior, o turismo fomenta hotéis, o turismo fomenta a pescaria, o turismo fomenta a produção, os empregos, o serviço. Então, com infraestrutura adequada e melhorias na infraestrutura, o turismo de Santa Catarina, que na minha visão hoje, ele não é tão conhecido, não é tão visitado, ele não tem tanto prestígio quanto os estados da federação, justamente por falta de, por um lado, divulgação das belezas que Papai do Céu, eu sou cristão, você vai me permitir, que Papai do Céu nos concedeu em Santa Catarina, e por outro lado, infraestrutura, seja de aeroportos e de rodovias especialmente. O senhor citou agora o seu partido, o PL, que tem a segunda maior bancada partidária do Senado, né, depois do resultado dessas eleições. Como o senhor entende que o seu partido deve fazer essa oposição agora ao novo governo? Olha, tem que ser uma oposição não revanchista, não vingativa, não um terceiro turno das eleições presidenciais. Nós precisamos ajudar o Brasil. Esses dias eu ouvi uma frase
Maturana, de que existe hoje um piloto do avião, e o piloto do avião é o atual presidente da República. Se eu torcer pela falha desse piloto de avião, eu não posso esquecer que todos nós brasileiros, catarinenses ou não catarinenses, estão nesse voo. Então, se houver uma gestão catastrófica na economia, em políticas sociais, em medidas heterodoxas, em aumento de impostos, tudo isso quem vai sofrer é a população brasileira. Então, nós queremos fazer uma oposição responsável, sem esquecer, Maturana, das pessoas que votaram, né, que nos elegeram. Elas esperam que as bandeiras, por exemplo, PL é um partido totalmente ligado à liderança do presidente Bolsonaro, que hoje é o maior líder, e eu considero que continuará sendo o grande líder da direita brasileira. Então, a eleição foi muito polarizada, a eleição foi ganha por detalhes, por muito poucos votos. Então, o presidente Bolsonaro e aquele que ele elegeu tem um papel fundamental para a defesa de legado, para a defesa de bandeiras, para a defesa de liberdade econômica, para a defesa de privatizações, para a defesa de redução do Estado brasileiro, para a redução de impostos, pelo empreendedorismo, né? Nós não queremos que as pessoas, né, tem um ditado chinês antigo que diz, não dê a vara, ensine a pescar, porque o que nós queremos realmente, né, a Margaret Thatcher já falava que o melhor programa social é o emprego. E como é que se gera emprego? Realmente fomentando as empresas privadas, a pequena e microempresas, que são 95% das empresas brasileiras são pequenas e micros. Então, nós precisamos ajudar essas micro e pequenas empresas que, com o crescimento dela, naturalmente, a nossa economia, né, a dignidade humana, ela vem automaticamente e a economia, por si só, ela cresce, aumenta e melhora a vida de todos os brasileiros. O senhor falou agora a expressão ensinar a pescar e durante boa parte do governo Bolsonaro, talvez quase todo o mandato, o senhor foi secretário nacional de Pesca e Agricultura. O que destaca nessa passagem de gestão, de administrativo e o que trouxe de aprendizado de lá? Maturana, você vai me permitir contar um pouco dessa história. Na verdade, em 2018, os discursos do presidente Bolsonaro, eles se alinhavam muito ao que eu aprendi dentro da minha casa, né? Com meus pais, com meus avós, o respeito, obrigado, por favor, sou a bênção, meu pai, pai, posso fazer. Então, baseado muito em respeito, respeito à família, respeito aos mais velhos. E em 2018 eu tive, mais uma vez, eu acredito muito em Deus, eu tive no Rio de Janeiro, por conta de um barco de pesca, nós somos produtores rurais e cuidamos de barcos de pesca. Então, o barco, cada dia está em um porto. Nessa ocasião, um barco nosso estava no Rio de Janeiro e o barco, por um problema, não pôde chegar até o porto. E aonde eu estava hospedado, na casa lá de familiares nossos, era muito próximo, muito cerca da casa do presidente Bolsonaro. Já tinha terminado o pleito eleitoral e eu me arrisquei até aí à casa do presidente para tirar uma foto com ele, agradecer e desejar uma boa gestão. E aí um milagre aconteceu para quem crê em milagre e respeito aqueles que não têm religião. E o presidente me chamou para sua casa, conversei com ele sobre os problemas da pesca, sobre eu, enquanto produtor rural e proprietário de embarcações de pesca, como eu vi os problemas, por que a pesca não se desenvolvia no Brasil. Afinal de contas, Maturana e todos que nos ouvem, nós somos os maiores produtores de suínos, de aves e de bovinos. Por que o Brasil importa tanto peixe? Por que o brasileiro come tão pouco peixe? Então, exatamente por políticas públicas. E ali, nesse encontro com o presidente Bolsonaro, ele me convidou para entrar, tomamos o café na casa dele, feito pela sua senhora, e ali eu elenquei 25 problemas da pesca brasileira. E no final, mais um milagre, um convite surpreendente. Ele falou, Seif, ao invés de você me entregar essa lista com problema, eu estou compondo meu ministério, não tenho ninguém para pesca, você é da iniciativa privada, você tem barcos de pesca, você é administrador, você é produtor rural, vem e me ajuda a resolver essas questões. Então, uma vez dentro do ministério,
O meu primeiro diálogo foi com o setor, com os setores de aquicultura e pesca, e realmente conseguimos internalizar vários desses problemas e resolver vários deles. Eu vou te citar alguns, né? Por exemplo, foi o primeiro financiamento da Caixa Econômica Federal para pescadores artesanais. Nós não tínhamos, né, o pescador artesanal ele tem dificuldade de comprovar sua renda. Nós conseguimos um programa junto à Caixa Econômica Federal. Nós privatizamos os terminais pesqueiros públicos, que desde que tinham sido inaugurados jamais abriram. Eram verdadeiros elefantes brancos, monumentos ao desperdício de dinheiro público. Nós hoje estamos, né, eles estão em reforma, alguns já estão funcionando, e isso vai servir. Esses terminais estão espalhados em todo o Brasil. Também, não menos importante, o senhor imagina, Maturana, dirigir sem CNH. Há mais de 10 anos, antes da nossa gestão, o pescador não tinha sua carteirinha de pesca. A carteirinha de pesca do pescador, ela é semelhante a uma CNH de um motorista. Então, quando ele não tem essa carteira, ele tem os seus direitos previdenciários cerceados, ele está sujeito a uma multa do IBAMA, dos órgãos de meio ambiente, justamente pela incompetência, pela inépcia do governo federal emitir essas carteiras. Fizemos o sistema, recadastramos, hoje eles tiram essa carteirinha online, anualmente tiram online com gratuidade. E, por último, são muitos feitos, mas por último, nós conseguimos também combater as fraudes do seguro-defeso, que era considerada a maior fraude previdenciária do mundo. A cada 10 pescadores, Maturana, que recebiam seguro-defeso, 7 nunca colocaram o pé na água. E isso, na verdade, é tragicômico, porque pessoas que não pescam, pessoas que não vivem dessa atividade, estavam se apropriando de um benefício que o governo deu para se respeitar as espécies no seu tempo de piracema ou de defeso, para captar dinheiro público, e quem pagava era eu, quem pagava era o senhor, e quem pagava eram aqueles que estão nos assistindo. Então, esses 4, além da privatização, etc., são 4 grandes momentos na nossa vida. Posso citar um 5º momento? Claro, fica à vontade. Conseguimos, junto com o presidente Bolsonaro, a Casa Civil, fazer o novo decreto de águas da União. E vou explicar às pessoas que não entendem do assunto. O Brasil possui, só de hidrelétricas federais, 74. Hidrelétricas federais como Itaipu e tantas outras. E ali, para você criar peixe nessas hidrelétricas, a burocracia, a documentação, o processo levava até 30 anos para que o governo federal falasse assim: Maturana, pode criar peixe aqui no lago, num país que depende de peixe. Então, desenhamos um novo decreto de águas da União que flexibilizou. E de anos, 10, 20, 30 anos, para que o produtor pudesse produzir legalmente nesses águas de hidrelétrica pescados para vender, para gerar emprego, para pagar impostos e para gerar, acima de tudo, alimentos para os brasileiros e exportar esses alimentos, nós, então, conseguimos que esse prazo reduzisse a 1 ano. Então, fizemos muita coisa pela pesca, é um legado, e eu ouso a dizer que, no máximo em 10 anos, o Brasil, né, vai sair da 13ª posição de produtor de pescados. Com essas ações que nós deixamos, esse legado, nós seremos considerados o top 5 em criação de peixe no mundo. Que bom ter avançado em tantos pontos assim, apesar do susto. Imagino que deva ter sido um susto, o convite de surpresa, assim, né? Sim. Durante uma conversa. É assim. Verdade. Mas tem um ponto também que aconteceu durante a sua gestão, que também deve ter sido um grande susto, que foi aquele derramamento de óleo que atingiu várias praias do Nordeste, também uma parte do Sudeste ali. Como foi esse enfrentamento, como se superou isso e o que pode ser usado dessa experiência para evitar problemas como esse agora? No Senado isso pode ser mais desenvolvido? A Marinha do Brasil, ela tem meu respeito irrestrito, até porque desde garoto, como eu cuido de barco de pesca da minha família desde pequeno, sempre estive nas capitanias dos portos, sempre tive muito contato com a Marinha do Brasil. E hoje eles têm um sistema chamado SIS-GAAS, Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, que é um projeto de longo, médio prazo, que prevê instalação de cabos, de boias,
de drones, de radares, de sonares, para saber realmente quem está navegando nas águas brasileiras. Como esse projeto ainda está em implantação, infelizmente o barco que derramou esse óleo criminosamente na nossa costa, ele até hoje não foi descoberto, porque barcos piratas que transportam petróleo para o mundo inteiro, né, especialmente os países que têm sanções econômicas, eles invadem as nossas águas, navegam, e hoje o Brasil tem recursos insuficientes para cuidar de uma costa de 8.500 quilômetros. Então, nessa ocasião, nós, junto com o Serviço de Inspeção Federal, analisamos o peixe, né, daquela região, e o peixe realmente não tinha sinais de contaminação. E na época, né, foi um episódio até muito engraçado, que eu falei, olha, o peixe é um bicho esperto, é um bicho inteligente, ele não vai comer óleo. E isso aí virou um meme nacional, né? Mas realmente, eu desafio, né? E depois nós vimos que com o tempo não houve nenhuma internação em nenhum hospital público, nem a Anvisa teve nenhum caso confirmado de pessoas que comeram pescados e foram contaminadas por óleo. Justamente porque nós sabemos, eu sou um estudioso nessa área, quando tem óleo, quando tem um cheiro de hidrocarboneto, quando tem um cheiro forte, o peixe não se aproxima daquilo, né? O órgão mais desenvolvido do peixe, né, ele tem um olfato muito apurado. Se você derruba, por exemplo, uma água sanitária, um óleo ou um produto químico em uma região que tenha peixe, eles naturalmente vão fugir porque eles entendem que aquilo é nocivo para eles. Então, foi um episódio lamentável, mas que junto com o IBAMA, ICMBio, Marinha do Brasil e outros órgãos, muitos voluntários, conseguimos ali limpar as praias, né? E realmente, agora fazendo uma brincadeira, um trocadilho, o peixe é inteligente, o peixe não come óleo, e aqueles que pescaram naquela região, mesmo nessa época triste do derramamento do óleo ali na costa nordestina, comeram seus peixes e não fizeram mal algum. Senador, mudando um pouco de assunto, o seu sobrenome Seif é de ascendência síria. E no dia 6 de fevereiro, infelizmente, a gente teve aquela tragédia do terremoto lá, que atingiu o país, deixou milhares de mortos, e também a Turquia, né? Como vai ser como o senhor recebeu, claro, aquela notícia toda lá, e como é a sua relação com o povo sírio? Você vai ter alguma representatividade? Porque a gente tem aqui no Senado algumas frentes parlamentares, né, que atuam nessa área. Maturana, logicamente que eu sou, por parte de pai sírio, que é meu sobrenome Seif, e por parte de mãe eu sou libanês. Então nós temos uma ligação muito profunda, né? Inclusive eu tenho parentes lá. Meus avós chegaram no Brasil com quase 40 anos de idade. Então nós lamentamos muito e toda a nossa solidariedade, né, ao povo ali da região árabe, né, especialmente Turquia e Síria, que foram afetados por esse terremoto. E sim, eu quero ser um dos representantes dentro do Senado Federal, dentro do Congresso Nacional, de acordos bilaterais, incentivo a turismo, incentivo a investimentos, tanto daqui para lá quanto daqui para cá. Então, com certeza, a comunidade árabe, né, tem aqui um representante para procurar, né? Eu sou uma pessoa muito acessível e, com certeza, a comunidade árabe, Sírio, Líbano, já conversei com Bahrein, já conversei com o Iraque, justamente porque nós temos interesses mútuos acima da questão de consanguinidade. Nós temos interesses porque são países que têm muito petróleo, têm muitas riquezas minerais e dependem da nossa grande vocação natural, que é o agronegócio. Então, nós precisamos fortalecer. Eles têm lá, por exemplo, o Irã é um grande produtor de fertilizantes, né? E eu aqui, mais uma vez, eu não estou entrando em questões internas dele, de guerra, se eles têm sanções disso ou têm sanções daquilo. Eu preciso olhar pelo meu agronegócio. Meu agronegócio precisa de fertilizante. O povo de lá precisa de comida. Então, as questões políticas, individualismos, acirramentos ideológicos com outros países ou religiosos, isso não pode vir à tona. Nós precisamos pensar
de forma pragmática e pensar de que forma podemos ajudá-los e ele nos ajudar através de acordos bilaterais. Senador, infelizmente nosso tempo está acabando já. Eu queria que o senhor desse uma breve mensagem ao povo brasileiro, principalmente à população de Santa Catarina, sobre o seu mandato que está começando. Olha, eu quero agradecer imensamente a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de ter sido senador eleito por Santa Catarina, o segundo senador com o maior número de votos na história do Estado. Sou também o senador mais jovem da história de Santa Catarina. Então, isso me traz muita responsabilidade. Tive o apoio e a confiança de milhares de catarinenses, do presidente Bolsonaro, que me deu essa missão. Então, o que o catarinense pode esperar é luta, é suor, trabalho e realmente lutar incansavelmente, não só por Santa Catarina, que o Senado é uma casa plural, uma casa dos estados brasileiros, mas lutar pelo Brasil, por todas as bandeiras que o presidente Bolsonaro nos ensinou a amar e a respeitar, que é Deus, pátria, família e liberdade e, logicamente, economia liberal. Senador, muito obrigado por participar aqui do nosso programa, aceitar o nosso convite aqui. Parabéns. Maturana, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço aí a todos que estão nos assistindo, prestígio. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Eu agradeço também a você que acompanhou a nossa conversa. Se você quiser rever e compartilhar esta entrevista, ela já está disponível no nosso site, senado.leg.br/tv, no YouTube da TV Senado e nas outras redes sociais da nossa emissora. Um abraço e até a próxima.